Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém. Quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto que será a nossa prédica nessa manhã, livro do Evangelho de João, capítulo de número 10, estarei fazendo a leitura a partir do verso 1. Justificar a igreja. O pastor Adilson, ele se encontra em Salvador, está procedendo com alguns trâmites pré-operatórios, onde, com vistas à cirurgia de hérnia, que pode acontecer a qualquer momento, ele vai precisar ficar, então, algum tempo afastado, né? A gente não sabe por quantos dias, mas enquanto ele estiver afastado, além de nós estarmos orando por sua saúde, que Deus restaure, que Deus o fortaleça e traga ele em plena recuperação, estaremos aqui nos cultos de rotina da igreja, às quartas-feiras, culto de doutrina, sextas de oração, domingo pela manhã e domingo pela noite, aqui na casa do Senhor. João 10, a partir do verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para a reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Pule, por favor, para o verso de número 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Até aí, graças a Deus pela sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez. Convido você a abaixar sua fronte, fechar os teus olhos, a orar comigo mais uma vez. Bendito Deus, amado Pai que estás nos céus. O Senhor, Pai, que neste momento, pela tua bondade e graça, que nos trouxe aqui à sua casa, para te prestar cultos, para te prestar louvores, rogamos agora que o Senhor fale nitidamente aos nossos corações. Manifesta, ó Deus, o teu querer, a tua vontade. Todos nós que estamos aqui para
ouvir da parte do Senhor, recebamos a porção que nos é devida. Que não venha, pois, o inimigo tentar atrapalhar ou arrebatar da nossa mente e do nosso coração a Tua palavra, como o Senhor Jesus nos disse que devemos ter cuidado quanto a isso, no solo que se diz rochoso. Ah, Senhor, mas que do contrário, no solo que se diz fértil, aquele solo que o Senhor mesmo fertilizará, também fará que essa semente venha germinar, crescer e dar frutos. Fala conosco, permanece conosco, em nome e para a glória de Jesus, o nosso supremo pastor, único e bendito pastor. Amém. Amém. Amados, enfrentando este período de pouco mais de um ano e meio, cerca de um ano e meio de pandemia, de chamado isolamento social, no qual nós todos, em todo o mundo, né? Pandemia é uma coisa que se fala que é global, todos nós tivemos que passar, que enfrentar, inclusive em alguma determinada medida ou proporção, ainda há alguns que estejam passando, fica assim mais evidenciável, mais claro evidente a distinção entre os aspectos que são característicos, que são próprios, são apropriados da figura dos membros, da membresia eclesial. Nestes períodos de aperto, nesses períodos de que fomos experimentados, principalmente no início da pandemia, onde além dos males que ainda passamos, mas ainda tinha o mal do susto que o próprio tema, o próprio assunto tinha acabado de trazer, nós vemos aí que surgiram-se de uma maneira muito óbvia essa distinção entre ovelhas e ovelhas. Uma distinção também entre pastores e pastores. Uma distinção, usando aqui uma linguagem bíblica, né? Ovelhas de bodes, lobos devoradores, daquelas que são verdadeiras ovelhas, como o próprio Cristo também mencionou aqui no texto, né? Do pastor versus o mercenário, do crente convertido e do crente meramente convencido, daquele que é genuinamente cristão e daquele que é o ímpio, né? Se antes do processo da pandemia nós já enfrentávamos o problema, que é um problema grave em toda a sociedade, chamada dos desigrejados, né? Que é aqueles que, na verdade, nunca se converteram ao Senhor e creem que podem exercer o ministério afastado daquilo que de que é legítimo, que é a instituição do Senhor, baseado em dogmas, mas não dogmas meramente de homens, mas de homens inspirados por Deus que escreveram a Santa Escritura. Esses desigrejados que algumas vezes até podem ter tido seus nomes alocados eventualmente em algum rol de membros, porém, por serem desigrejados em seus corações, que essa segunda categoria, podem estar sendo desigrejados debaixo de um telhado chamado de igreja. E ainda nesses últimos 18 meses, com essa questão das restrições, de nós não podermos fazer atividades para lotar a igreja, de não podermos fazer atividades, os cultos da igreja nos lares, não o culto doméstico, que esse deve acontecer e não deveria ter parado, e deve ser iniciado para quem não fazia. Mas eu falo da igreja se encontrar na casa de um irmão, na casa de um outro irmão, como acontecia lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, que relata esta realidade. Mas, do contrário, vemos o Senhor Jesus sempre nos alertando, e nessa passagem aqui, ele vem nos dizendo que a sua mensagem, mais uma vez, ela anda na contramão daquilo que nós vemos como sugestão que é proposta nestes tempos de igrejas virtuais, de pregações virtuais, de pastores virtuais, de celebrações de sacramentos virtuais, e não pense que eu falo isso por algum tipo de exagero, mas cada vez mais próximo de nós vêm surgindo adeptos e aqueles que defendem preceitos similares, né? E aí, diante disso, nós devemos questionar, então, o que é de fato ser uma genuína ovelha? Ser uma verdadeira ovelha, segundo o que preceitua
o nosso Supremo Pastor Jesus Cristo. Quais são suas características, deveres, privilégios com relação ao pastor, né? Mas antes de falar aqui sobre o que é ser ovelha, eu quero chamar a atenção para o texto que nós lemos, trazendo aqui uma elucidação, tentando esclarecer aqui, explicar alguns termos, né? Primeiramente, nós vemos aqui que o Senhor, no versículo 1, ele faz uso da expressão porta no aprisco das ovelhas. E o que é o aprisco? Aprisco era o lugar onde o pastor deveria estar levando as ovelhas, seja o lugar para uma alimentação, para que a ovelha possa catar ali o alimento, as ovelhas possam estar ali sendo alimentadas, né, fisicamente, e seja também para que elas passem a noite, para que elas durmam em segurança, porque sabemos que, inclusive na realidade do contexto atual em que o Senhor Jesus estava mencionando essa mensagem, era muito comum a vista de pastos, de muitos pastos, assim como em alguns povoados aqui de Campo Formoso, uma coisa mais interiorana, e que se o pastor não tiver cuidado de pôr as suas ovelhas em segurança, lobos que se alimentam da sua carne podem vir e devorá-las. Então, o aprisco era um lugar de segurança. Porém, existiam dois tipos de aprisco. Os apriscos, eles eram classificados não exatamente pela alguma característica que fosse afixada, porém uma característica temporal, ou seja, a depender do clima. Eram os apriscos conhecidos como aprisco de inverno e conhecidos como aprisco de verão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto aqui no seu livro, no comentário de João, no capítulo de número 10, ele explica assim, eu vou ler para os amados irmãos como é que está o conceito do que é o aprisco de inverno. O aprisco de inverno era um grande aprisco que tinha uma porta forte que ficava sempre trancada e com a chave nas mãos do porteiro. Pela manhã vinha o pastor, o porteiro abre-lhe a porta e ele, o pastor, chamava as ovelhas para buscar pastos verdes. Então, o aprisco de inverno existia essa característica de uma porta. E o aprisco de verão assim como também, vou ler como está ipsiliter no comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, eram pequenos apriscos de pedras que tinham uma abertura dentre as pedras, onde as ovelhas entravam e saíam, mas não havia nem porta e nem porteiro. O próprio pastor estava à porta dessas pequenas frestas onde as ovelhas passavam. Então exigia um cuidado redobrado, porque as ovelhas poderiam estar escapando e o pastor tinha que estar ali vigilante para que as ovelhas não escapassem do seu aprisco. Pegando este conceito, e agora você vai enxergar de uma maneira mais clara, olhando aqui para o texto bíblico, o versículo 1. Jesus fala dos ladrões que tentavam roubar as ovelhas, subindo pelos muros e pelas paredes de proteção. Vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, veja que há aqui um conceito da porta, né? Mas que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, tirando aquele que tem autorização para chegar até a porta, ao porteiro, e o porteiro reconhece, esse é o pastor, lhe permite a entrada, exceto este, os demais são lobos devoradores, são ladrões, são mercenários, ladrão e, como ele disse, e salteador. Já pegando agora a figura do outro aprisco, e vendo aqui que há também uma reflexão que Jesus nos ensina aqui no verso 7, veja que ele diz que o próprio pastor serve de porta para as ovelhas, no verso 7, né? Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Veja que isso dá para fazer tanto o paralelo com o aprisco de inverno, que é onde havia uma porta única, é a porta principal, quanto aquele aprisco, mencionado aqui como aprisco de verão, onde, se as ovelhas tentassem buscar, ele estaria ali à frente, como sendo ele unicamente a porta, a passagem permitida. Se não for por ele ou através dele, a ovelha buscar uma outra saída, é certamente longe daquilo que é a sua vontade. Agora, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, existe também
aqui na mente do nosso Senhor, um paralelo da explicação que ele conhecia bastante, e era um contexto onde os judeus também conheciam, sobre as 6 portas do grande muro de Jerusalém, descritas no livro de Neemias, capítulo 3. Depois em casa vocês leem Neemias capítulo 3, de quando a reconstrução dos muros, as portas foram construídas, as portas tinham nomenclatura, porque era uma coisa estranha para a gente hoje, né? Quem aqui constrói uma casa, e na hora que construi uma casa, pega uma porta e batiza? Não, o nome dessa porta vai se chamar Porta José. O nome dessa porta é Porta João. Mas nos muros de Jerusalém, por causa de algumas características, eu não vou adentrar no assunto, senão essa mensagem vai ficar muito grande, mas existiam as 6 portas e elas tinham os nomes. Uma porta era chamada de a Porta das Ovelhas. A outra porta era chamada a Porta dos Peixes. A outra porta era chamada de Porta Velha ou Porta Antiga. A outra porta era chamada Porta do Vale. E a outra porta, a Porta do Monturo, que era onde se colocava os lixos, a porta onde botava o lixo para fora da cidade, e a 6ª e última porta, chamada Porta da Fonte, né? Já que avançando para os versos 26, que nós fizemos a leitura também, os versos 26 e 27, Jesus acusa esses judeus de falsas ovelhas, de que eles não eram as suas ovelhas. Vamos ver aqui o que diz o verso 26 e 27. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Se você ver aqui no verso 19, diz: por causa destas palavras, rompeu nova dissensão dentre os judeus. Ou seja, o próprio povo para o qual ele veio, ele teria vindo. E eles, então, não rejeitavam e recebeu esta dura palavra. Imagine que duro ouvir isso do Supremo Pastor. Você sabe por que é que vocês não estão me entendendo? Porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês sabem por que é que vocês não me recebem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês sabem por que é que eu falo e vocês não mudam? Porque vocês não são minhas ovelhas. E diante dessa dura palavra do Senhor, vamos identificar aqui alguns tipos de ovelhas, baseado nesse texto. Quais são os tipos de ovelha que o Senhor nos ajuda a identificar, que são os tantos tipos, não somente as características, mas também aquelas fases em que nós, como ovelhas, possamos eventualmente estar passando ou vier a passar. O primeiro tipo, ele chama aqui de ovelhas dispersas ou ovelhas perdidas. Vamos ver aqui 2 versículos, verso 12 e verso 16. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Pule agora, como eu falei, para o verso 16, a mesma ideia de ovelhas perdidas e dispersas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Quando olhamos aqui, né, esta continuidade temática nesses 2 versos, o verso 12 e o verso 16, nós temos visto aqui que ele aponta para ovelhas que foram enganadas pelo mercenário e que foram abandonadas por este falso pastor, por esse mercenário, e dispersa por outros apriscos, por outros pastos, né? Elas são provavelmente, na sua dispersão, são ovelhas que, por não terem sido então pastoreadas, elas são ovelhas que são feridas, são ovelhas que certamente têm manchas, têm marcas de falso ensino, de um falso pastor que as acompanhou, de um falso líder que as liderou. Pessoas nos dias de hoje que sofreram nas mãos de líderes anteriores têm a tendência a serem ovelhas dispersas, porque não acreditam mais em nenhum pastor. Pessoas que sofreram na mão de algum pastor, que foi um pastor enganador, que agiu de maneira corrupta, que agiu de maneira inadequada, que se comportou não de uma maneira como um pastor, mas que abusou psicologicamente, ou até de repente outros tipos de abuso para com a ovelha, que deu um abraço maldoso, um toque onde não deveria ter tocado, uma fala que não deveria ter dito, que fez algo que não foi condizente com o caráter de um pastor, com o caráter de um cristão. Às vezes essa ovelha
ela precisa de um cuidado especial, de um tratamento especial, haja vista que ela pode ter mancha, ter uma marca, já que no íntimo do seu ser ela pode estar dispersa, porque para ela não reconhece mais voz de pastor algum, ela não quer mais reconhecer liderança de pastor algum, não quer mais se submeter à autoridade de pastor algum. E veja que no verso 16, esse versículo que nós lemos, fazendo esse paralelo temático, Jesus nos dá, inclusive, entender aqui o que é que essas ovelhas dispersas, perdidas, elas possam estar eventualmente sofrendo no verso 16. Vejam, 3 marcas negativas, 3 sofrimentos que essas ovelhas têm no verso 16. Quando ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Ou seja, essas ovelhas estão sem direção, batendo cabeça por ali, por acolá, às vezes até, não, eu vou agora num canto, eu vou no outro, eu vou numa igreja aqui, na outra igreja lá, mas ela não consegue ter uma direção, por ela ter sido abandonada, pelo mercenário ter cuidado dela, ela ter aberto os olhos tarde demais, ela precisa de que alguém a direcione, e o Senhor Jesus está dizendo aqui que vai até essa, para trazer a condução e direcionar ela. Segunda marca, segunda característica, quando ele diz, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, significa que elas estavam resistentes a ouvir a voz de um pastor. Jesus está dizendo aqui que reconhece que elas podem, eventualmente, não mais ouvir a voz de algum pastor. Quando ele afirma, a minha voz, elas ouvirão. Eu sei o que você está passando, ovelha, eu sei o que é que está dentro de você, por isso eu falo a você, e a minha voz, você, ovelha, vai ouvir. E ainda, quando diz, a parte B do verso 16, ouvirão, então haverá um rebanho e um pastor. Se haverá um rebanho e um pastor, é porque essas ovelhas, elas não tinham mais unidade, não tinham mais comunhão, não tinha mais um relacionamento comungal entre ovelhas. Então ela está dizendo, olha, vou buscar, vou dar direção, ela vai ouvir a minha voz, eu vou trazer de novo para o aprisco, e seremos novamente um só rebanho e um só pastor. Louvado seja Cristo por esse trabalho que só pode vir dele, o supremo e perfeito pastor. Eu quero fazer a leitura com os irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 10, que quando ele fala ainda sobre essas ovelhas dispersas, nos versículos de número 5 e versículo de número 6, quando Jesus está dando aqui instrução para os seus 12 discípulos, ele nos diz, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, procuremos as ovelhas perdidas da casa de Israel. A ovelha, ela está perdida quando ela não tem um pastor para chamar de seu pastor. Uma ovelha, ela está perdida quando ela está num aprisco que não possui pastor, ou quando no aprisco que ela frequenta, ela não tem sido alimentada pelo seu pastor. 1 Pedro, capítulo 1, o livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 25, nós ouvimos aqui essas belas palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz, porque antes estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, converteis ao pastor e bispo das vossas almas. Ou seja, o Senhor Jesus nos diz que outrora nós andávamos desgarrados, nós também já fomos desgarrados, mas agora temos voltado ao pastor e bispo de nossas almas, mencionando aqui Jesus Cristo como nosso supremo pastor, nosso real pastor, o verdadeiro pastor que dá a sua vida para as ovelhas, meus irmãos. Quero aqui advertir aqueles que estejam eventualmente perdidos, desencontrados, que possam voltar aos braços do supremo pastor Jesus Cristo. Você que me ouve aí através
do YouTube está ouvindo essa mensagem, de repente agora ao vivo, domingo pela manhã, dia 11 de julho, ou você que pode encontrar com essa mensagem alguns dias, meses pela frente, navegando pelo YouTube, saiba que se porventura você está afastado da presença do Supremo Pastor, saiba que se você está longe da comunhão com os santos do Senhor, o Senhor Jesus, Ele vocaciona, Ele chama e Ele aguarda que nós confirmemos o seu chamado, a vocação em que fomos chamados, daqueles em que Ele mesmo diz que são as suas próprias ovelhas. Nós não devemos deixar jamais de mencionar que o Supremo Pastor, Ele vai às suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Mas tem ainda um segundo tipo de ovelha, além das ovelhas perdidas, aqui no livro de João, nesse episódio lido, no capítulo 10, o segundo tipo de ovelha são as ovelhas que não têm pastor, aquelas ovelhas que assumidamente, mas de uma maneira inconsciente, não tem pastor. Eu quero fazer uso do texto de Mateus, só que dessa feita no capítulo de número 9, peço que você possa vir aqui, fazer a leitura comigo, Mateus capítulo 9, versos 35 e 36. Vamos ver quais são as características, o que é a ovelha que não tem pastor e quais as características dessas ovelhas que não tem pastor. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isso é muito sério. Aflitas, vejam aí, as características de ovelhas que não possuem pastor, o Senhor Jesus disse, são aflitas e exaustas. E qual era o contexto aqui, irmãos? Qual era o contexto? Os irmãos perceberam na leitura do texto que fizemos, Jesus estava onde? Ensinando nas sinagogas. O que era a sinagoga? Era uma espécie de, comparando para os dias de hoje, da escola bíblica dominical. Era a classe de catecúmenos, era a classe dos crentes, era a escola bíblica onde os judeus, eles iam aprender sobre a Torá ou Taná, no aramaico, para aplicar a lei do Senhor. Era ali onde eles memorizavam os mandamentos e as leis do Senhor. Era ali onde eles tinham os mestres que deveriam estar lhe ensinando sobre as verdades do Senhor. E Jesus, indo e ensinando na sinagoga, percebeu ali o que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, na escola de aprendizagem, ovelhas que não eram pastoreadas. No lugar que era para ser chamado lugar de oração, ovelhas que não eram pastoreadas. Isso, meus irmãos, me reflete ao pensamento do atual cenário cristão que está acontecendo no mundo e que muito me preocupa. Mesmo antes da pandemia, né, já vinha em crescimento essa questão dos grandes pastores popstar, os grandes estrelas da internet, os grandes blogueiros famosos, o grande pastor do momento, que estava todo mundo ouvindo, seguindo, inclusive algumas pessoas disseram, não, mas eu tenho assistido as mensagens do pastor fulano de tal pela internet, eu tenho sido alimentada, tenho buscado aqui os cultos online do pastor popstar, do pastor famoso, do blogueiro famoso lá pela internet, mas essas ovelhas, meus irmãos, elas não têm pastor, porque elas dão mais ênfase àquilo que está sendo ensinado por esses pastores de sucesso, do que pelo seu próprio pastor. E aí, lamentavelmente, em algum momento descobrem a tragédia. Eu não tenho pastor. Uma vez falando sobre esse assunto, o pastor Jeremias Pereira disse que estes pastores famosos e que vivem só pregando de segunda a segunda em várias igrejas, ele pode ter um sermão só e pregar em 200 igrejas. Porque não vai precisar, os outros não vão saber que ele está repetindo o sermão.
e as pessoas ficam ali admiradas e seguem, e tem ele como referência, e não é um erro, não há nenhum pecado que você admire alguma pessoa, mas saber que essa pessoa não é o seu pastor, porque nessa própria fala, no estudo específico que o reverendo Jeremias fez nesse assunto, ele diz: no momento que você estiver doente, o pastor popstar não vai estar na sua casa. No momento que você estiver precisando, o pastor famoso das mídias, que tem 500 mil seguidores, que tem 1 milhão de seguidores, não vai estar na sua casa. E aí você deve olhar, se examinar, se questionar e saber que de repente uma hora a ficha cai. David Leonardo não vai me visitar se eu estiver enfermo. Vitor Azevedo não vai responder a minha mensagem no direct do Instagram. Ele não vai, ele não quer saber de você, não quer nem saber que você existe. Esses pastores famosos da internet. Mas voltando aqui para o texto de João 10, quando o Senhor nos alerta sobre ser Ele, no verso 11, o bom pastor, é onde nós vemos que, ainda que possamos aprender e ser abençoado e edificado com algum desses pregadores online, eles têm ovelhas, que não é você. Eles podem até ser pastores, mas não de você. Você deve vir para o lugar onde você recebe o pão espiritual, domingo após domingo, culto após culto, onde você é alimentado, onde você recebe a devida atenção da membresia e de toda a liderança. E avançando, eu quero chamar a atenção para o verso 26, um terceiro tipo de ovelha. Essa aqui é a das mais perigosas. No verso 26, quando nós lemos: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Nos termos de hoje, eu chamaria essas ovelhas falsas de ovelhas fake. Acho que hoje está na moda usar tudo é fake, né? E o que é ser ovelha fake? Nós vamos ver aqui também um outro texto de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Acautelai-vos, tenham cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O falso profeta, em toda a mensagem do Evangelho, tanto João Batista, quanto Jesus Cristo, quanto os apóstolos, advertiam para que venhamos a ter cuidado com estes, porque esses falsos profetas, eles são mercenários, são enganadores, são mentirosos, são hipócritas, são chamados de raça de víboras, e que nós não devemos ter nenhum tipo de associação, de sociedade com estes. Mas estes ainda são falsos crentes, porque quando falamos falsos profetas, só queremos nos remeter ao pensamento daquele falso pastor, daquele falso bispo, daquele falso apóstolo. Mas olhando para uma ovelha fake, uma falsa ovelha, é aquela ovelha que não tem pastor, que não ouve a voz do pastor, que é a ovelha que está ali para destruir o rebanho, a ovelha que está ali para quebrantar o rebanho, para desfazer a vida de eventuais ovelhas que não estejam antenadas à voz do pastor. E como diz aqui no versos 23 do texto de João, voltando para o texto de João, as marcas e características dessa falsa ovelha, dessa ovelha que não é a ovelha verdadeira, nós vemos que o versos 23 ao 26 nos ensina, do texto de João, nos ensina que elas não conhecem nem a obra e nem a voz de Jesus Cristo, ou seja, elas só conhecem unicamente a si mesmas.
elas não reconhecem a voz do Senhor Jesus, elas não reconhecem a palavra do Senhor Jesus, elas têm as suas próprias teorias. As pessoas de repente possam vir até frequentar a igreja, inclusive, infelizmente, tornar-se membros de igreja, mas não reconhecer a voz, não reconhecer a obra, não reconhecer o texto sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns anos atrás, conversando com um pastor, colega de presbitério soteropolitano, rapaz, estou com um problema aqui, a gente recebeu um casal, a gente ouviu eles, no conselho, recebeu, eles não eram cristãos, e crentes convertidos, frequentaram a classe de catecúmenos, foram batizados, foram publicamente professaram a sua fé, e agora eles com um filho pequeno dizem que não vão batizar a criança porque não reconhece o batismo infantil. Estou com esse pepino para descascar, você me ajuda, pastor? Eu disse na lata, a culpa foi sua, a culpa foi do conselho, porque para receber o membro tinha que entrevistar o que é que você pensa a respeito da aliança. Porque se o casal está entrando sabendo, dizendo, não, olha, quando a gente tiver filho, o filho for pequeno, a gente não vai batizar não, porque a gente não aceita isso não. Ele tem que ser maiorzinho, tem que ter consciência para ser batizado. Então, olha, infelizmente a gente não pode receber vocês também, porque isso aí vai contra a fé cristã. Inclusive eu tive o privilégio de conhecer o casal. Mas pastor Tim, se a criança não tem maturidade para decidir isso, como é que eu vou impor, eu vou obrigar meu filho, eu vou esperar que ele cresça, que ele escolha, que ele decida se ele quer ser batizado mesmo ou não. Eu não estava com paciência para expor teologicamente nada sobre a aliança, não estava com paciência para expor a questão da mudança da circuncisão para o batismo no Novo Testamento, eu não estava com essa paciência, eu só falei na lata. Então vocês são hipócritas, por que vocês levam ele para o hospital quando ele adoece? Porque ele está doente, a gente tem que levar, a gente cuida dele. Vocês deveriam esperar ele ficar bom sozinho, por conta própria, crescer, tiver maturidade e decidir que ele quer ir para o hospital. Você não deveria obrigá-los a ir para o hospital. E vocês vão matriculá-lo na escola? Errado, espere ele ser maior de idade, que ele decida se ele quer ser matriculado na escola. É assim que tem que ser. Já que é ele que decide, já que vocês não têm nenhuma responsabilidade, eles ficaram me olhando com um olhão desse tamanho aqui, que eu falei duramente. Pois a responsabilidade é sua como pai e como mãe. Mas essas ovelhas fake, elas brotam como erva daninha. Elas vão se crescendo, se multiplicando e enxertando os ouvidos uma das outras lá. Daqui a pouco, quando vai ver, para o pastor tentar arrebanhar de volta. Senhor, que somente a graça e a bondade dele. Como é que eu faço para saber se sou uma falsa ovelha, se hoje eu já não sou? Romanos, capítulo 8, versículo de número 36, vai nos dizer aqui uma primeira marca de uma ovelha que é verdadeira. Romanos 8, 36, como está escrito, por amor de ti, ou seja, por amor de Jesus, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, a primeira marca é a ovelha saber que ela deve carregar a sua cruz. Ela deve saber que como crente, como cristã, ela há de enfrentar fardos, ela há de pagar preço, ela há de enfrentar dificuldades, sim, e não vida mansa e vida boa, como tem sido ensinado pelas teologias aí da nova prosperidade. Ovelha, meus irmãos, ela não é para vir para o culto para avaliar o culto, não é para vir para o culto para avaliar o pastor, não é para vir para o culto para avaliar a roupa dos irmãos que cantam, para vir para avaliar a mensagem, para dizer se eu gostei de tal coisa, se eu não gostei de tal música, se eu não gostei disso, se eu não gostei daquilo. Ovelha é para vir para o culto, para estar em comunhão com as outras ovelhas e para ouvirem a voz do Supremo Pastor de vossas almas. Fora isso, é ovelha fake, é falsa ovelha. Se você é ovelha,
Você sabe do que eu estou falando. Que o trabalho, que o serviço, que o ministério do Senhor é para mim e para você, é para todos nós. Nós, como ovelhas, somos todos chamados a negar a si mesmos, a nós mesmos, a tomar a nossa cruz, a seguir ao Senhor, a pagar o preço por este lugar, por esta casa. E hoje à noite eu vou falar mais sobre isso, eu vou enfatizar aqui mais sobre o serviço cristão também, sobre a nossa devoção ao Senhor e ao serviço na obra. Se você não aguenta a voadora, não venha hoje à noite. Porque de casa, de repente, você pode estar lá com um copo d'água, com um remedinho para lhe acalmar depois. Mas tem uma segunda marca que nós podemos identificar, uma segunda ovelha, quando ele diz, 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós vemos que a ovelha de Cristo segue uma coisa tão simples, mas ela segue. E o que é seguir? É chegar para Cristo e dizer: Senhor, mas eu acho que por aí, sim, por aí não é você determinar o que o Senhor deve fazer para a sua vida, mas você saber e confiar que o Senhor sabe o que é melhor para a sua vida, que o seu supremo pastor sabe o que é melhor, o seu pastor sabe o que é melhor para você como ovelha, e você deve seguir. Por isso a gente tem que estar atento a alguns precedentes, que são precedentes da falsa ovelha, que o primeiro sinal é a rebeldia. Eu já tive amigos seminaristas, que a gente conversando sobre algum texto bíblico e dizia: não, mas isso quem disse foi Paulo, e com relação ao apóstolo Paulo eu tenho algumas ressalvas, eu tenho algumas dificuldades com algumas coisas, eu tenho algumas coisas que Paulo fala que eu não creio que é a palavra de Deus, não. Parte daí, a rebeldia. E quando vem esta gota de rebelião, de rebeldia, né? De rebelião, vemos que disso aí, para virar o liberalismo teológico, é um estalo de dedos. E o que é que o liberalismo teológico preceitua? Ele relativiza o conceito de pecado. Eu posso vir aqui na igreja, ouvir aquela mensagem de arrupiar, e aquela mensagem que, se fosse numa igreja pentecostal, o povo ia dizer que está falando em línguas, que está voando anjo. A pessoa tem o emotismo, tem todo aquele misticismo cristão, mas sai da porta da igreja para fora e as suas vidas não mudam nada, continuam do mesmo jeito, continuam carregando os mesmos pecados, inclusive justificando os pecados, dizendo eles que é para a glória de Deus. Que vergonha! Mas ainda o liberalismo tem a pior faceta, que é de não aceitar a confrontação das Escrituras Sagradas. Esse é o maior problema do liberalismo. Porque você poderia conversar e converter até uma falsa ovelha, se a pessoa estivesse com um coração disposto a reconhecer, a enxergar como verdade a supremacia e infalibilidade das Escrituras. Eu quero encerrar essa mensagem voltando para o texto de João, no capítulo 10, nós vemos aqui no verso 3, que o Senhor Jesus, ele não nos deixa sem respostas, para que venhamos a saber sobre sermos um só rebanho, um só pastor para com ele. Eu chamo a atenção para o versículo 3, quando ele diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. As suas próprias ovelhas. As ovelhas são propriamente dele, são propriedades dele. As ovelhas pertencem a Cristo. O verso de número 4 nos diz que esta ovelha ouve os seus conselhos. Veja no finalzinho do verso: e reconhecem e atendem a sua voz. O verso de número 5 diz que essas ovelhas de modo nenhum seguirão ao estranho. E o versículo de número 27 diz que ela conhece o seu pastor, e o seu pastor
as conhece. A esta verdadeira ovelha, a estas verdadeiras ovelhas, Jesus promete aqui no verso 28: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pois eu quero finalizar chamando a atenção. Eu já mencionei aqui de uma música antiga que eu gosto muito e vou mencionar de novo ela. De que lado você está? Quer dizer, antiga para mim, não é do tempo de vocês não, tá? Essa música do Carlinhos Félix. De que lado você está? Que tipo de ovelha você tem sido do Supremo e bom pastor? Se Jesus pudesse descer aqui, aparecer até fisicamente e nos confrontar, o que é que ele diria a respeito de ter você como ovelha dele? Que você é uma boa ovelha, ou que é uma ovelha rebelde à voz dele? Que você é fiel, que você é uma ovelha que paga o preço, que carrega a cruz, que vive a comunhão com as ovelhas, ou uma ovelha que tão cheia de si mesma, tapa os ouvidos para a voz do Salvador? Que Ele nos ajude a sermos verdadeiras ovelhas, suas próprias ovelhas, para a sua própria glória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez e receber a bênção apostólica. Que a bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, supremo pastor de nossas almas, que o amor eterno de Deus Pai, nosso bondoso e santo Pai, e que a comunhão e que as consolações, a força e o poder do Santo Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo. E a igreja diz: amém e amém. Graças a Deus.